Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Karina Coach. Aproveita para me conhecer melhor, se inscreve aqui no canal e já ative o sininho de notificação. E já deixa aquele like aí para garantir, para você não esquecer de dar depois esse vídeo, porque hoje eu quero homenagear a minha mãe, que infelizmente não está mais aqui. E eu prometo, gente, que vou fazer de tudo para não chorar, porque a dor da saudade é demais, então falar dela vai fazer eu me emocionar muito, então eu vou fazer de tudo para não chorar nesse vídeo. E é apenas lembrar das coisas boas que ela me deixou, que eu sigo como um propósito de vida, né, que eu acredito que deixaria ela feliz e orgulhosa de mim, né, de alguma forma. E é isso, vamos para o vídeo. E você também vai comentando aí, né, o que você aprendeu com a sua mãe, né, as coisas da vida que a gente aprende com a nossa mãe. Se você tem a sua mãe viva ainda, como é o seu relacionamento com ela? O meu relacionamento com a minha mãe, quando ela estava em vida, não era um dos melhores, sabe? Mas era porque eu era uma criança, eu não sabia, né? Tem aquela coisa de rebeldia do filho, que a mãe sempre é chata, que a mãe, sei lá, a mãe tá sempre errada. Mas aqui eu conto mais ou menos pra vocês como foi, né, entender tudo isso, né, na terapia, tudo. Enfim, porque minha mãe também tinha 6 filhos e eu acabei não me vendo como prioridade dentro dos meus irmãos. Eu sempre achei que eu tinha um fardo mais pesado, que eu tinha que ajudar mais do que ser ajudada. Então isso também meio que criou um ranço dentro de mim. Então o meu luto, ele foi muito demorado, né? Porque quando eu perdi minha mãe, porque eu sempre pensava em ter um relacionamento com a minha mãe. Tipo, eu tô casada, mas tem minha mãe ali pra me desabafar, pra me conversar com ela, como amiga mesmo. E infelizmente eu não tive essa oportunidade. Ela acabou vindo falecer, né? Ela acabou morrendo precocemente. Ela teve pneumonia e depois da pneumonia ela teve umas complicações, que ela já tinha diabetes, já tinha um problema cardíaco e acabou vindo a óbito. E nisso, galera, gente, quando eu começo a falar, começa a aparecer uma dor aqui na nuca. Preciso respirar. Nossa, eu acho que é muita tensão que eu guardei, sabe? E eu tô passando por um processo de amadurecimento e eu acho que isso me traz um pouco de entendimento sobre as coisas, de uma maneira diferente, sabe? Porque uma das coisas que eu aprendi com a minha mãe é ser mãe, sabe? Ela teve 7 filhos e ela assumiu a responsabilidade, ela realmente exercia o seu papel de ser mãe, né? Porque infelizmente a gente tá num mundo que tem de tudo, né, gente? Então eu agradeço a minha mãe por ter escolhido ser mãe, por ter cumprido o papel dela na minha vida, por ter me ensinado tanto. Ela também me ensinou a ser uma boa dona de casa, a cuidar do meu lar, a cuidar da minha família e colocar a minha família como prioridade, né? Porque eu via que ela tinha essa prioridade em zelar pela sua casa, em zelar pelos seus filhos. Tudo que ela tinha, que a gente chamava que era chatice, era na verdade um cuidado, sabe? Então, é isso que eu aprendi, né? Mas como a gente acaba imitando as pessoas que estão ao nosso redor, o que é mais fácil, imitando quem tem mais resistência, né? Porque quando a gente é criança, a gente não quer fazer o que é mais difícil, é claro. Então a gente imita quem tem mais resistência. Então a minha mãe, ela não é que ela era coluna, não sei se eu posso dizer isso, ela era a coluna que sustentava a minha casa, sabe? Então com ela tudo tava de pé, tava tudo funcionando, os filhos estavam tudo se esforçando, a minha família realmente era uma família funcional com ela lá, sabe? Mas às vezes ela ficava doente, depressiva, e aí as coisas saíam fora do controle, né? Mas ela não tinha culpa, né, gente? Por muito tempo, na época que ela viveu, a depressão era considerada frescura, então imagino o quanto foi mais difícil para ela e o quanto ela se cobrava, porque ela também tinha muitos filhos
E eu não julgo ela porque ela escolheu isso, gente, porque eu acho que com certeza alegrava ela e ela tinha essa capacidade de ter filhos, então isso que importa, né? A gente nunca passou fome, ela sempre tentava dar o melhor pra gente, né? Ela sempre incentivava o meu pai a dar o melhor pra gente, então ela era uma boa companheira. Então, ela também me ensinou a ser uma boa amiga, sabe? Ela me ensinou a ser uma pessoa cheia de empatia pelos outros, se colocar no lugar do outro. Ela sempre contava histórias pra gente se colocar no lugar das pessoas. E eu aprendi muito isso com ela, essa personalidade de empata, altruísta, né? Que fala, uma pessoa altruísta. Ai, será que eu falei bonito? Falei errado? Ai, que vergonha. Mas enfim, eu acho que é essa palavra. Se eu tiver errada, é uma pessoa que gosta de ajudar, sabe? Que sempre pensa no próximo. Essa é o sentido da palavra. E também ela me ensinou uma coisa que isso vai me emocionar muito, gente. É igual eu falei, eu tinha aquela intenção de ser amiga dela, de conversar com ela. Mas na fase do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, muitas vezes a gente carrega aquela raiva da nossa mãe ter colocado a gente no mundo, nesse mundo tão difícil, tão sofrido. E eu via que de certa forma ela não tinha muita saúde, ela tinha muita irritabilidade, né? Como toda mulher, e isso também, essa irritabilidade afasta muita gente um do outro. E ela tinha outras prioridades, né? Os outros filhos que eram mais novos do que eu. E eu, tipo assim, eu também tinha que amadurecer, né? E eu não era madura, não tinha muita informação. A minha cabeça era muito de menininha, muito de mimadinha. E aí ela me ensinou uma coisa quando eu me casei, né? Quando eu e Micaías adquirimos esse terreno aqui. E que eu nem sabia e que eu faço até hoje, que é uma coisa assim, lembrando dela todos os dias, sabe, gente? Ela me ensinou a plantar, ela me ensinou a jogar adubo na terra, que foi jogar pó de café na terra, casca de ovo, vitaminas, sabe? Que eles fazem muito adubo para a terra ficar cheia de nutrientes para as árvores, para as plantinhas crescer. E hoje a gente tem um matinho aqui bem bonitinho, árvores, né? O Micaías planta pé de amora, vários tipos de manga, abacate, mexerica, limão. Então desde que ela me ensinou, eu comecei a jogar. E o Micaías até riu da minha cara, assim como eu fazia com a minha mãe. Não, minha mãe não sabe de nada, sempre querendo ignorar, né? Porque infelizmente a minha mãe estudou até a 6ª série. Depois dos 32 anos de idade, ela se esforçou com 7 filhos, gente, para entrar no EJA, que é um programa que ajuda as pessoas que não conseguiram concluir, porque na época dela foi muito difícil. Ela nos contava que ela não tinha nem material escolar. Então, era muito difícil. Ela não tinha um pai provedor, né? Então, o pai dela era muito ausente, deixava ela sozinha. A mãe dela tinha que trabalhar vendendo Yakult na rua, com um carrinho assim, pesado, arrastando ela e as 2 irmãs. Então, ela nos contava isso, aquilo me deixava muito triste, sabe? Como a vida foi injusta com a minha mãe. E ela também me contou que às vezes a mãe dela ficava doente e ela tinha que ficar com uma avó. Uma avó que foi, como é que fala? Ela perdeu as 2 pernas por causa de diabetes, porque naquela época não existia tratamento e infelizmente ela acabou tendo que cortar primeiro o dedão do pé, aí depois foi cortando o pé, depois a perna, e depois perdeu metade das pernas e ficava na cama. E do jeito que ela ficava na cama, ela olhava os netos, enquanto a minha avó, né, que eu contei pra vocês, que teve câncer de pele, estava internada, entendeu? Com problemas. E aí o pai dela, muito ausente, o pai dela, que era um fanfarrão, né, gostava de se divertir, gostava de curtir a vida com outras mulheres e traía muito a minha avó. Ele achava até que minha avó ia morrer antes dele. Só que aos 38 anos, quando minha mãe estava grávida de mim, o meu avô, depois de muito arrependido, doente, ele se arrependeu muito, voltou para os caminhos do Senhor, só que acabou morrendo também. E a doença dele eu não vou lembrar, gente. Ai,
Eu não vou lembrar agora que ele morreu. Mas enfim, minha mãe sofreu muito, né? Vocês viram que a história de vida da minha mãe é muito sofredora. Então, como eu falei pra vocês, eu ria, aí eu comecei a jogar esse adubo na terra, tudo que era semente, casca de frutas e tudo, comecei a jogar aqui primeiro. Até o Micaías ria de mim, não acreditava, até que ele começou a pesquisar vídeos e ver que realmente fazia sentido jogar. E minha mãe, bem antes de ter esse conhecimento, de ter essa internet toda, com tanta informação, ela me deu uma informação muito preciosa. Então, eu valorizo muito isso. Aí eu percebo tanto de conselhos que minha mãe me deu sobre a vida. E até a vida dela é o verdadeiro ensinamento de que a vida não é fácil e que a vida não é justa para todo mundo. Então, como para mim, eu tenho quase certeza que a vida não foi justa para ela, sabe? Porque ela era uma pessoa muito boa, muito caridosa. Ela era a primeira a querer ajudar quando fosse preciso, a não ser que ela tivesse doente ou irritada. E realmente isso daí eu não a culpo, porque ela passou por esse processo. Então ela também me ensinou a orar. Por vezes eu via ela de madrugada colocando a mão na nossa cabeça à noite e orando pelos corredores da casa, orando com muita fé em Deus. E nessa época ela já estava assim chorando muito e parece que ela sentia que ela não ia aguentar muito tempo aqui na Terra, sabe? Que ela ia acabar morrendo mais cedo do que o esperado. Enfim, ela também me ensinou a correr atrás dos meus sonhos. Porque quando ela voltou para a escola, para o ensino médio, a minha irmã era pequena e ela fez de tudo, se esforçou e deu para ver quanto que ela era uma aluna esforçada. Ela tinha um caderno lindo, todo colorido, ela era uma ótima desenhista, os professores elogiavam muito ela e aquilo era assim, tipo, de dar inveja, sabe? O quanto minha mãe podia avançar. E ela chegou até a 8ª série, concluiu e ela já ia para o ensino médio, só que infelizmente por questões com meu pai, que era pastor, enfim, acho que ela acabou desistindo. Mas ela me ensinou a correr atrás dos sonhos dela e até o limite que ela podia aguentar. Mas como ela era uma mulher de família, ela colocou a família como prioridade, né? E ela também, gente, me ensinou a ser uma mulher cristã. Só que eu tô bem longe de ter o temor que minha mãe tinha, sabe? Nossa, minha mãe realmente foi uma cristã de verdade, uma cristã com toda a religiosidade dela, né? Ela foi tipo assim, não tem explicação. Então ela me ensina a ser cristã todo dia, ter a fé dela, que é incomparável. Eu já passei por diversas coisas na vida e entender que minha mãe teve mais fé do que eu é complicado, né? Eu falo, meu Deus, realmente minha mãe teve mais fé. Ela teve 7 filhos, ela acreditava que meu pai poderia ser o provedor dela e que nunca ia faltar nada para ela, né? Mas a história de vida dela, não quero entrar em detalhes, mas ela teve muita fé mesmo. E é isso que eu quero ser. E como cristã, ela tinha uma vida assim inquestionável, sabe? Porque ela realmente fazia o que é ser cristã, sabe? E ela me ensinava muita coisa assim que eu não posso nem explicar, sabe, gente? Tanto que minha mãe me ensinou. Eu tô bem longe, por mais carinhosa que eu tento ser com a Evelyn, né? Porque isso às vezes eu acho que minha mãe não tinha. A gente não era tão próximo assim no carinho, no afeto, mas a minha mãe conseguia me ensinar muita coisa na vida e que às vezes eu acho que de fato ela só tava me ensinando a viver sem ela, sabe, gente? E isso é triste, porque quando eu lembro disso eu falo, meu Deus, por que minha mãe tentou que eu não tinha maturidade para entender aquilo que ela falou, e eu lembro de tudo, sabe, gente? E é isso que eu aprendi, as coisas mais incríveis que eu aprendi com ela, sabe? Essa lista poderia ser enorme, sabe? Mas eu escolhi 7, porque 7 é o número da perfeição na Bíblia, e 7 foi os dias que Deus escolheu para fazer a terra, e 7 também era o aniversário dela, e ela sempre falava do número da perfeição, que ela nasceu dia 7 de novembro, né? O nome dela era Gislaine Torres de Souza Coach. Então,
Eu não tive a oportunidade de homenagear minha mãe em vida, sabe? Mas essas são as coisas que eu mais sou grata que ela me ensinou. E ela seria uma ótima avó para minha filha, sabe? Com certeza eu vejo muita coisa na Evelyn que é parecido com ela, então às vezes eu falo, é uma mini Gislaininha aqui, sabe? Porque minha filha é super desenhista e super competitiva, né? Porque às vezes eu sentia que minha mãe tava competindo comigo, porque minha mãe era muito boa no desenho e eu tava bem longe, né? Não era meu foco desenhar, entendeu? Então quando eu desenhava, ela sempre meio que me criticava e falava, não é assim, né? Ela queria me ensinar a desenhar, mas eu acho que a pessoa já nasce com esse talento, com essa vocação, e eu não tinha essa vocação. E a minha filha, ela já ama desenhar, sabe? E ela é entusiasta, né? Então, eu vejo muito isso, essa alegria de viver, essa leveza. Coisa assim que não é parecido com a minha personalidade. Aí eu falo, só pode ter sido da sua avó Gislaine, né? Minha mãe com certeza amaria conhecer minha filha, ia mimar muito a minha filha. Mas é isso, seja de qualquer lugar que ela esteja, né? Mas com certeza ela tá no céu, né? A Bíblia diz que, na verdade, a pessoa tá aguardando o grande dia, né? Mas a gente coloca no coração assim, né? Nosso coração, a gente já quer imaginar que a pessoa tá no céu, que a pessoa tá tranquila. Mas não importa, eu acho que ela tá tranquila, ela tá descansando, ela realmente merecia esse descanso, não que ela merecia a morte. Mas aqui na Terra a gente não tem descanso. E minha mãe tava sofrendo demais, ela não mereceu, ela sofreu muito, ela não mereceu nada do que ela aguentou aqui na Terra, entendeu? Ela poderia ter uma vida muito melhor e era isso que eu desejava para ela. E essa coisa que eu desejava para minha mãe, né, que eu queria que ela tivesse, né, porque eu sempre pensei uma vida incrível para minha mãe, sem toda essa dor, sem esse sofrimento, porque minha mãe também tinha depressão. Paz, amor, alegria, realizações de sonhos, é o que eu tento buscar para mim e para as pessoas que eu amo, né? E eu desejo sim para minha família, para meus irmãos, sabe? Para minhas irmãs, né? Para meu irmão e para minhas irmãs. Enfim, é isso que eu desejo para eles e foi isso que minha mãe ensinou. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Não chorei, graças a Deus. Tô emocionada, tenho uma lagriminha aqui assim no olho, mas eu segurei a emoção porque de fato tem coisas boas, né? Eu tô aqui e eu preciso exercer meu papel. E importante é a missão que eu tenho, que eu recebi, né? E é isso, gente. Um beijo. Comenta aqui embaixo no vídeo o que você aprendeu com a sua mãe, o que sua mãe significa pra você, entendeu? O que ela significou, quais memórias boas dela, tá bom? E até o próximo vídeo. E se você tem a sua mãe, gente, valorize muito ela, tá bom? Independente de tudo, eu sei que na vida real a gente tem conflitos, nem tudo são flores, tem espinhos também, mas a gente tem que aprender a amar as pessoas como elas realmente são. A graça da vida é essa, sabe? O amor de verdade é esse. É quando a gente suporta os defeitos das pessoas, porque nada supera a falta delas, sabe? Falei que eu não ia chorar, mas isso realmente, quando a gente pensa que a gente às vezes exige do outro perfeição pra essa pessoa merecer o pingo de amor da gente. E na verdade não, gente. Sabe? A gente não vê os esforços da pessoa. Eu acho que eu era uma menina, né, mimada, que não conseguia ver os esforços, por mais que eu tentasse. Não falo que é culpa minha, porque eu era uma criança. Criança não tem, né? A criança sempre vai ser meio que egoísta. Mas eu ouvia aquelas histórias e, de fato, existia dentro de mim uma vontade de agradar minha mãe, de fazer que minha mãe ficasse feliz comigo. E é isso, gente, né? A gente vê as imperfeições da pessoa, acha a pessoa chata, tudo, e essa é a vida. Essa é a vida, né? Mas a gente tem que aprender a amar as pessoas como elas são, tá bom? E é isso, não perca essa oportunidade de amar as pessoas como elas realmente são, entendeu?
tenta compreender os defeitos delas também. Porque a falta que essa pessoa faz e vai fazer, gente, porque ela vai fazer muito mais. Se Deus permitir que eu seja uma velhinha, eu sempre vou lembrar. Sempre vou lembrar de todo o sacrifício que ela fez por mim, entendeu? E de todas as vezes que eu cobrei dela ser uma mãe perfeita. E isso é cruel demais. Acho que ninguém merece isso. E acho que eu transfiro isso um pouco pra mim também, sabe? De ser a mãe perfeita, pra poder agradar, pra poder ser amada. E eu acho que a gente não merece isso. Minha filha me deu um papelzinho. Vem cá, me dá um abraço. Te amo, filha. Te amo, tá? Obrigada pelo esse papel. Deus te abençoe. Eu tô com batom, olha. É isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Deus te abençoe, abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Olha Tchau. a minha maquiagem. Minha mãe comprou. Veio até um batonzinho junto. Dá tchau. Tchau!